gravado, né? A aula vai ficar gravada e vai ter uma parte, e depois vocês podem perfeitamente pegar. Então, o que é que nós chamamos de hepatite, né? Hepatite é um processo inflamatório no fígado, com degeneração e morte hepatocitária. E como tem degeneração e os hepatócitos sofrem necrose, vai acontecer uma elevação na ALT, a antiga TGP, e ou AST, a antiga TGO, e poderá ou não apresentar icterícia. Então, no laboratório, o que é que nós vamos perceber num paciente com hepatites? Vamos falar de hepatites virais, e aí a gente vai falar também um pouco do diagnóstico de outras causas que podem, não virais também, que pode subir as transaminases. Então, nós vamos ter níveis de transaminase de 5 a 100 vezes o limite superior. Quando a gente lembra que até 40, o limite superior, a gente vai ter entre 200 a 4.000 ou 6.000 unidades de ALT, e também aumenta também a AST. Quando é hepatite viral, predomina mais a ALT sobre a AST. A AST, ela pode estar elevada em lesões outras, além de comprometimento hepático, comprometimento muscular, músculo cardíaco, músculo esquelético, rim, cérebro, pâncreas. E um detalhe interessante é que nas hepatites agudas, a albumina altera muito pouco. Por quê? Porque a albumina é uma função de síntese que tem uma meia-vida de 3 semanas, né? E o INR, que é outro fator de síntese hepática também, ele pode se elevar, mas principalmente nas hepatites fulminantes. E como nós falamos, a gente não pode lembrar de hepatites apenas quando tem icterícia, porque isso ocorre em torno de 30% a 40% só dos pacientes com hepatites virais. A maioria dos pacientes com hepatites virais não vão evoluir com aumento das bilirrubinas. Então, basicamente, a gente tem enzimas que avaliam necrose hepatocitária, ALT e AST, as síntese hepática, que é a albumina e INR, elas vão estar pouco comprometidas nos pacientes com hepatite aguda, exceto o INR, que pode estar muito alterado nas hepatites fulminantes, e poderá ou não ter icterícia. A gama-GT e a fosfatase alcalina, quando elas estão exageradamente, desproporcionalmente elevadas, e o paciente tem dor, uma dor muito importante, a gente tem que pensar na possibilidade de hepatite não viral, mas da hepatite por uma coledocolitise, ou seja, uma colecistite e um cálculo que migrou para o coledo, que pode aumentar a gama-GT e fosfatase alcalina e simular como se fosse uma hepatite viral, né? Só que as aminotransferases não são tão elevadas. Um outro dado interessante é que nas hepatites virais é frequente você ter uma linfocitose e alguns vírus, quando associa a manifestações sistêmicas, como linfadenomegalia, dor de garganta, rash, a gente tem que pensar em outros vírus, como citomegalovírus, Epstein-Barr, mononucleose ou dengue. E nas hepatites virais, como é que está o alfabeto, né? Então, o alfabeto no nosso meio predomina hepatite pelo vírus A, hepatite pelo vírus B, hepatite pelo vírus C, quando proveniente da região amazônica, hepatite pelo vírus D, que precisa obrigatoriamente do vírus B para ter agressão, causar agressão. A hepatite pelo vírus E, ela tem pouca importância epidemiológica no nosso meio, a gente vai ver de passagem. A hepatite pelo vírus G, pouca importância, o TTV e o CMV também são pouco importantes. O mais prevalente no nosso meio é a hepatite pelo vírus A, pelo vírus B, pelo vírus C, e quando presente o vírus B e paciente proveniente da região amazônica, ou pacientes que veio da região algumas regiões da Europa, pacientes usuários de drogas que vieram de regiões onde tem o vírus D e tem o vírus B, a gente tem que pensar na possibilidade de vírus D. Esses vírus, eles agridem, a forma de contaminação, nós vamos ver que são diferentes. Mas além dos vírus que a gente chama hepatotrófico, nós temos os vírus não hepatotróficos. Nós temos o vírus da dengue, nós temos o vírus do Epstein-Barr, do citomegalovírus, do herpes simples, da febre amarela, quando o paciente vem de uma região endêmica de febre amarela, Cox, o vírus da varicela zoster, o parcovírus, o adenovírus, e agora até o Covid, que ele pode elevar pode aumentar um pouco as aminotransferases, mas
quando tem grande aumento de aminotransferase, a gente tem que pensar mais numa complicação vascular do COVID, né, que ele pode comprometer vasos intrahepáticos e causar lesões hepáticas também. E, olha só, além dos vírus, a gente tem vários outros possíveis agentes etiológicos que podem agredir o fígado. Então, num contexto do acompanhamento de um paciente que você está vendo pela primeira vez, você tem que colocar essas ideias na cabeça também. Álcool, ingestão etílica, esteatohepatite não alcoólica, medicamentosa, é fundamental a gente fazer uma relação dos medicamentos que o paciente está usando, inclusive medicamentos de suplementos de academia, porque eles podem causar lesão tóxica e, às vezes, simular como fosse uma hepatite viral. Doença autoimune, como nós falamos da doença biliar, doenças metabólicas, tipo doença de Wilson, hemocromatose, infecciosa, leptospirose, malária, sepsis, toxoplasmose, e na gravidez tem doenças próprias da gravidez, e ainda posso ter lesões isquêmicas vasculares, que também pode, eventualmente, simular uma hepatite viral. E aí a pergunta que se fica, será que todo paciente com hepatite viral cursa com icterícia? Não, nós vimos que não. A grande maioria não vai cursar com icterícia. E essa tríade, icterícia, que a gente vai ver na conjuntiva, no freno lingual, colúria, que é a urina cor de Coca-Cola, e a colia fecal, as fezes acólicas esbranquiçadas, ele é muito sugestivo, mas não é diagnóstico de hepatites, não é só hepatite que pode causar esse tipo de alteração. Então, embora seja muito sugestivo, icterícia, colúria e a colia fecal, isso ocorre em menos de 30% dos casos. E como é que esses vírus se transmitem? Como é que é a contaminação? Né? Então, a gente poderia dizer que a via fecal oral, através de alimentos contaminados, águas contaminadas, né? Vômitos do paciente, principalmente a hepatite A, no nosso meio a hepatite E, como nós falamos, não é tão prevalente, e a via parenteral, que nós vamos ver várias formas de via parenteral, principalmente a hepatite pelo vírus C, hepatite pelo vírus B, hepatite pelo vírus D, junto com o vírus B, né? E nas regiões endêmicas, a gente pode ter a hepatite pelo vírus E transmitido por via parenteral. No nosso meio, isso raramente ocorre. Então, nós temos via fecal oral, parenteral e via sexual. A principal via de transmissão do vírus B no nosso meio é via sexual, é o sexo desprotegido. O vírus C também pode, eventualmente, transmitir por via sexual e, raramente, você vai ter hepatite A transmitida por via sexual. E a via vertical, ela é muito frequente, principalmente na região da Ásia, a principal via de transmissão do vírus da hepatite B na Ásia é a via vertical, mas no nosso meio também nós temos que pesquisar toda gestante, nós temos no calendário, graças a Deus, já faz parte do calendário, fazer a pesquisa na gestante do vírus B, do vírus C, do HIV, do HIV e outros de sífilis, né? Para que isso? Para que você possa fazer a prevenção da criança ao nascer. E quais são as características desses vírus? Esses vírus têm períodos de incubação diferentes, né? O único que é de RNA, de DNA, é o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite A é de RNA, o vírus da hepatite C também é RNA. Olha o período de incubação, tá? Um período 2 semanas a 160 dias, né? Um período longo, tanto o vírus da hepatite B como o vírus da hepatite C. O vírus da hepatite A tem um período de incubação menor. Qual é a importância do período de incubação? Esse é o grande cuidado que nós devemos ter, porque no período de incubação, o paciente, em geral, é assintomático, e é onde ele tem a maior probabilidade de contaminar uma outra pessoa. Nós já vimos que a hepatite A, a transmissão é fecal oral, na hepatite B, predomina sexual no nosso meio, mas a via parenteral também é importante, e a via vertical, que tem como a gente prevenir. E a hepatite C predomina via parenteral,
desculpe, porque predomina a via parenteral, a via sexual e a via vertical é discutido, mas existe caso de transmissão de hepatite C. Mães gestantes com hepatite C pode transmitir também para o seu bebê ao nascer. E tem vacina? Quem é que tem vacina? Tem vacina contra a hepatite A no SUS. Ela é distribuída na primeira infância e nos pacientes que têm doenças hepáticas crônicas, está liberada no SUS. Fora disso, o paciente tem que se vacinar nas clínicas de vacinação. A hepatite B tem vacina e, consequentemente, se eu vacino o paciente contra a hepatite B, eu estou protegendo também contra a infecção contra a hepatite D, ou delta. Na hepatite C, infelizmente, nós não temos vacina. Quem cronifica? Antes a gente dizia que as vogais não cronificavam, enquanto que as consoantes cronificavam, mas nas regiões endêmicas de hepatite E, que é uma vogal, o vírus E, vírus da hepatite E, eventualmente pode cronificar. Então, a gente não pode mais colocar isso, dizer que as vogais não cronificam, porque a hepatite E, embora não seja endêmica no nosso meio, pode cronificar. O que é importante no nosso meio? Que a hepatite B pode cronificar e que a hepatite C pode cronificar. O que é que significa cronificar? Significa que o vírus persiste no organismo por mais de 6 meses. Então, a persistência do vírus por mais de 6 meses, nós falamos em cronificação. E quais são as manifestações de um paciente que se apresenta com hepatite? Como nós falamos, no período de incubação, que é variável, nós vimos que é variável, pode chegar até 160 dias na hepatite B, na hepatite C, na hepatite A, geralmente até 50 dias, é o período em que tem maior risco de contaminação. Por quê? Porque o paciente é pouco sintomático, né? Então, ele nem sabe que alberga o vírus e ele pode eventualmente contaminar. A fase prodômica, que é uma fase inespecífica, aí vocês vão ver o que é que pode apresentar. Pode apresentar fadiga, uma dinamia, uma diminuição do apetite, diminuição de peso, dor de cabeça, fotofobia, pode ter rash cutâneo, pode ter dores articulares, pode ter mialgia, pode ter náuseas, pode ter vômito. E uma hepatomegalia dolorosa, né? Não é muito dolorosa, como numa hepatite biliar, mas pode ter um certo desconforto quando você palpa o fígado. E pode ou não ter esplenomegalia. Então, é uma fase que vocês veem... Quando eu fui ver o professor Ariel. Está ouvindo? Então, nessa fase prodômica, ela é inespecífica, e na fase ictérica, que nós vimos que ela ocorre em em torno de 30% só dos casos, ela é mais frequente na hepatite A, muito mais frequente do que na hepatite B e muito mais frequente do que na hepatite C. E a fase de convalescência, que é uma fase em que você vai ter 3 desfechos. Vai curar, que é o que ocorre na maioria dos casos de hepatite A, vai curar uma boa parte dos pacientes com hepatite B, mas a hepatite C nós vamos ver que a cura ocorre numa minoria dos casos. Pode evoluir para uma forma de hepatite fulminante, que se você não diagnosticar e ficar de olho em relação a um grupo de transplante, eventualmente essa hepatite fulminante ela pode curar, mas todo paciente que está evoluindo de uma forma fulminante, você tem que entrar em contato com o serviço de transplante, porque é um potencial, uma indicação potencial de transplante, é exatamente a hepatite fulminante. Ou pode cronificar. Então, cronificar significa que persiste por mais de 6 meses. A hepatite A não cronifica. A hepatite E, nós vamos ver que em algumas situações pode cronificar, mas a hepatite A não cronifica. E o que é que pode acontecer um indivíduo que entrou em contato com um vírus? Qualquer um daqueles 4 vírus mais prevalentes, vírus da hepatite A, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, o vírus da hepatite D. Nada, se o paciente já foi imune, se você já é vacinado contra a hepatite A e contra a hepatite B, você não vai se contaminar. Ou, se ele já teve contato prévio, ele não vai acontecer nada. Pode fazer uma hepatite aguda, que nós vimos que a maioria é a forma anictérica, mas pode ter a forma ictérica. Pode curar, pode evoluir para uma forma fulminante, e aí vocês
na forma fulminante, se não, nem todos precisam transplantar, mas todos os pacientes que estão evoluindo de uma forma fulminante precisa ser contactado do serviço de transplante para ficar atento, porque se piorar o quadro, ele tem que ser transplantado. E pode ter uma cronificação, uma infecção crônica, né? E essa infecção crônica pode ser só uma infecção, pode ser, além da infecção, pode ter uma hepatite crônica, pode evoluir para cirrose e suas complicações. Então, é fácil para a gente perceber que isso não é uma hepatite aguda, né? Um paciente com ascite, com ginecomastia, né? Não é uma hepatite aguda. E outra coisa, a gente tem que estar muito atento. Ah, mas está com icterícia, significa que é hepatite? Não, uma coisa é você pegar um jovem com icterícia, ou uma jovem com icterícia. Outra coisa é você pegar uma pessoa idosa com icterícia. Uma pessoa idosa com icterícia, você tem que pensar em causas secundárias. E não a hepatite. É claro que o paciente idoso pode ter uma hepatite ou uma reativação de hepatite, mas a gente, principalmente se tiver dilatação de árvore biliar, se tiver vesícula palpável, indolor, a gente tem que pensar em causas secundárias e não de hepatite. É fácil perceber que essa jovenzinha não é uma hepatite aguda, né? Essa jovenzinha tinha uma obstrução das veias suprahepáticas e fez um quadro de insuficiência hepática, né, subaguda. E é claro que o paciente que já tem varizes de esôfago, o paciente que tem sangramento de varizes, o paciente com ascite hemorrágica, com perda de massa muscular, isso é uma doença crônica. Mas, doutor Milton, a aula não é de hepatite aguda, por que o senhor está mostrando esses casos? É claro que a gente tem que ter cuidado, porque o paciente com uma doença crônica, eu tenho que, inclusive, saber se ele já tem marcadores contra a hepatite A, contra a hepatite B, por quê? Porque se ele não tiver, o que é que eu tenho que fazer? Vacinar. E cuidado para não escorregar. Cuidado para não escorregar. O que é que significa isso, doutor Milton? Colúria, acolia fecal, plurido persistente, icterícia que persiste por mais de um mês, a gente não pode, não, isso é uma hepatite aguda que está demorando, não, tem que avaliar outras possibilidades. Então, não escorregar nessa história aqui. Paciente que tem colúria, acolia fecal, plurido, icterícia persistente, a gente tem que descartar, tem que fazer imagens para descartar a possibilidade de ter lesões expansivas ao nível da árvore biliar, lesões expansivas ao nível do pâncreas, lesões neoplásicas ao nível do fígado. E como a gente caracterizaria uma hepatite fulminante? O paciente teve uma hepatite aguda pelo vírus A, como é que eu vou me preocupar se ele está evoluindo ou não de uma forma fulminante? Alguns dados são importantes. Primeiro, a persistência da icterícia. Encefalopatia, o paciente começa a ter muita sonolência, começa a descrever que está vendo objetos que ninguém está vendo, começa a ter tremores nas mãos, começa a ter sangramento de gengiva, sangramento gastrointestinal, pequenas batidas, fica com um hematoma. E um dado semiológico muito importante é a redução da maciçez hepática. O fígado em torno de 1,4 kg, olha quanto é que ficou esse fígado desse paciente, a metade do peso dele, então reduz a maciçez hepática. Paciente que tem vômitos, começa a apresentar edemas, por quê? Mas todo mundo diz que não altera tanto a albumina, mas na hepatite fulminante pode alterar. E principalmente ter um INR alargado, um INR maior do que 1,1, o normal seria abaixo de 1,2, começa a ter 2, 3, 4, esse paciente precisa obrigatoriamente ser encaminhado para a fila de transplante. Então, nós já vimos as hepatites virais, a gente dizia anteriormente que A e E não cronificam, porque são vogais, mas a hepatite E tem esse pequeno asterisco, imunossuprimidos, transplantados, doenças hematológicas, paciente com HIV, podem cronificar quando a infecção é pelo vírus E, o genótipo 3. Isso aqui é só para uma informação, porque ele não tem essa epidemiologia tão importante no nosso meio, mas é importante essa informação. E a transmissão parenteral, né, podem cronificar, não só parenteral, sexual também, e vertical, podem cronificar, seriam as vogais, as consoantes B, C e D.
Então, para cronificar, eu tenho que falar que o vírus persiste por mais de 6 meses. A prevalência da hepatite A, no nosso meio, ela é alta, nos trópicos ela é bem elevada, a prevalência da hepatite A. E vamos discutir 4 casos. Está aqui um caso inicial, uma jovem de 12 anos, estudante natural de Fortaleza, há 10 dias com indisposição, fadiga, dinamia, cefaleia, mialgia, anorexia, náuseas, abuso a cheiro forte. Se fosse um jovem de 14, 16 anos que já tivesse atividade sexual, a primeira coisa que a pessoa pensa é que está grávida, né? Porque está com dor de cabeça, está com náusea, está com abuso, não pode sentir cheiro que tem abuso, mas isso é uma fase prodrômica da hepatite viral. Diarreia, 2 episódios, artralgia, rash cutâneo, fotofobia, febre de 38 graus, mas pode não ter febre importante, né? Ao exame físico, olha aqui, era uma paciente anictérica, um jovem, né? Anictérico, orientado e normocorado. Exame cardiopulmonar normal. Abdômen doloroso no hipocôndrio direito, mas não é uma dor tão intensa. Uma hepatimetria de 17 centímetros, quando o normal é até 14. Uma borda cortante, que é o aspecto normal da borda, é cortante, não romba. Uma borda romba fala mais a favor de doença crônica. E o traube ocupado. Então, o espaço de traube ocupado é um sinal de que tem esplenomegalia. Não tinha flap, não tinha alteração. E realizou esses exames. Tinha um ALT de 2.600, normal até 40, um AST de 1.200, normal até 40. Não tinha icterícia, a gente só passa a perceber icterícia acima de 2,5, ele tinha 1. Tinha um INR normal e tinha uma proteína total de 7,5 com albumina normal. A albumina normal é acima de 3,5. O que é que chamava atenção no hemograma? Não tinha anemia, leucócito 11.000, um pouquinho aumentado, sendo 64% de linfócito, aquilo que nós falamos do linfócito, sendo 10% de linfócitos atípicos, e as plaquetas normais. Quais seriam as hipóteses diagnósticas? É claro, nós estamos falando de hepatites, com essas aminotransferases nesses níveis aí, eu tenho que pensar em hepatite viral, e o que é que eu pediria nesse caso? O que é que a gente deve pedir para definir a etiologia nesse caso? Lembrar que é um jovem de 12 anos de idade. Com essas aminotransferases, a probabilidade maior é o quê? Hepatite pelo vírus A. Qual é o marcador de hepatite aguda pelo vírus A? É o anti-HVA e IgM. Eu peço esses outros todinho, doutor Milton? Não há necessidade de pedir esses outros todinho. Você pede o que é mais prevalente. E se eu quisesse saber se ele tinha tido contato prévio se ele já era proteção contra a hepatite B, eu pediria um anti-HBS, mas para o diagnóstico etiológico, nesse caso, eu peço um anti-HVA e IgM. Se por acaso o anti-HVA e IgM fosse negativo, aí sim, eu poderia continuar a investigação e pediria marcador para hepatite aguda pelo vírus B. Seria o HBsAg, o anti-HBC e IgM, ok? Então, na hepatite aguda, o que solicitar? Olha aí a quantidade de exames que a gente pode ter para o diagnóstico de hepatite aguda. Se nós formos pedir todos esses exames, não tem sistema de saúde que aguente essa coisa. Então, a gente vai pelo que é mais prevalente. Deve pesquisar todos os vírus? Não. Deve pesquisar a maior prevalência nessa faixa etária e a forma de contaminação que pode ter acontecido. Se fosse um jovem que já tivesse atividade sexual, ou um jovem ou uma jovem que tivesse atividade sexual, que tivesse contato com droga, tem que pensar em hepatite B, tem que pensar em hepatite C. Se fosse um jovem que viesse da região amazônica, que tivesse HBsAg, ou fosse usuário de droga IV, eu tinha que pensar em vírus D. E o vírus E, doutor Milton, a gente pesquisa, no nosso meio a gente vai ver que é exceção. E quais a orientação em relação à dieta? Tudo que eu disser em relação à dieta e atividade física vai servir para o vírus A, o vírus B, o vírus C e o vírus D. A dieta, não precisa fazer uma dieta assim tão rigorosa como se fazia anteriormente, uma dieta rica em carboidrato. Por que se faz uma dieta rica em carboidrato? Porque é mais palatável. O paciente, de um modo geral, se encontra com anorexia, com adianamia, com náuseas, então pode comer sarrabulho, pode comer panelado, pode comer buchado, pode comer essas coisas.
paciente já está nauseado, ele pode vomitar e você não sabe se ele está piorando da evolução natural ou é por causa da alimentação. Então, faz uma dieta mais branda, alimentando várias vezes ao dia, em pequenas porções. Se ele quiser comer sorvete, pode. Se ele comer pizza, pode, mas um pedaço menor de pizza. Atividade física piora a doença hepática aguda? Não piora, mas você também não precisa expor esse paciente à atividade de academia. Se ele faz academia, você diz, não, dá uma parada na atividade de academia, vamos primeiro ver a sua melhora clínica e a melhora laboratorial, depois você volta a ter atividade. Mas, doutor Milton, se ele tem que ficar o tempo todo só no sofá, assim, ele não pode se levantar, alguém tem que botar a comida na boca dele porque ele não pode fazer atividade? Claro que não, mas ele deve, as atividades de exercício extenuante, ele deve evitar. E medicamentos? Principalmente os medicamentos hepatotóxicos devem ser evitados. É claro que os medicamentos que não são essenciais naquele momento, ele deve suspender. Se ele faz atividade em academia e faz uso de suplemento, suspender todos os suplementos de academia. E eu vou fazer medidas profiláticas para evitar a contaminação dos contactantes. Então, diante de um paciente com hepatite A, o que é que eu devo fazer? Se uma casa tem mais de um banheiro, separar um banheiro para o paciente que está com hepatite A. Mas se só tem um banheiro, o que é que eu devo fazer? Devo orientar aquela pessoa que está com hepatite, lavar a mão com água e sabão, e ao ele sair do banheiro, usar água sanitária no aparelho para que a outra pessoa possa realmente utilizar o banheiro. E essa pessoa que está com hepatite pelo vírus A não deve ser a pessoa que vai manipular os alimentos, e água e alimentos, porque ele pode realmente contaminar os outros contactantes. Quais são os grupos de risco para contaminação? Né? A ingesta de água e alimentos contaminados, consumo de frutos do mar, principalmente ostras, né? Ostra tem uma capacidade muito grande de concentração, e aí você não sabe se aquelas ostras são ou não são de cativeiro, então elas têm um risco grande de contaminar. Crianças em creche, né, por causa do aglomerados e não ter um cuidado maior, instituições mentais também, se tiver uma pessoa com hepatite A, tem um risco de contaminar os outros, militares que vão a áreas endêmicas, limpadores de esgoto, claro que tem um maior risco, né, porque vai tentar entrar em contato com fezes, viagem em zonas endêmicas, usuário de drogas ilícitas, então esses têm um risco maior e devem ser vacinados previamente. Por que o vírus da hepatite é a transmissão basicamente fecal oral? Olha só, 1 grama de fezes de um paciente contaminado tem unidade, milhão, 1 bilhão de partículas de vírus A. Então, por isso é que esses pacientes, a principal via de contaminação é fecal oral. Separar copo, separar talher, separar toalha, ter muito cuidado para o paciente não vomitar, porque se ele vomitar em cima de você, também se você não já tem, se você não já teve hepatite A e não é vacinado contra a hepatite A, você tem risco de se contaminar. Então, como nós podemos ver aqui, numa análise que nós fizemos, ela predomina na faixa etária até os 10, 12 anos de idade. É claro que à medida que você vai melhorando o saneamento, você pode ter pacientes com hepatite aguda aos 40, 50 anos de idade, mas predomina a hepatite nas crianças e adolescentes. E um dado interessante, ó, ela persiste a temperatura acima de 60 graus, né, durante várias horas, mas ela é inativada quando você tem água fervendo. Então, água fervendo após 5 minutos, o vírus fica inativado, mas ela persiste. Se a água não é fervida, bota só no fogo ali para um pouquinho para aquecer, não adianta nada. Desculpe, é porque o bicho está passando aqui só. Então, em fezes secas, a temperatura ambiente resiste até 1 mês, resiste à água salgada. Olha aqui a história da ostra. A ostra pode permanecer viável até 5 dias, mas ela é inativada em hipoclorito de sódio a 2,5%. Então, para cada litro d'água, 1 a 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5%. E lavar bem as verduras e frutas, né? Então, você protege exatamente isso.
O principal cuidado é com os higiênicos, como a gente falou, separar copo, talher, um banheiro, se for possível, se não. E aí saber se aquelas pessoas já tiveram hepatite. Porque se eles já tiveram hepatite, eles estão protegidos. Se não, devem vacinar. Medidas de saneamento são fundamentais, controle de qualidade de água, orientação de higiene pessoal, lavar bem a mão com água e sabão. Eu espero que essa história da pandemia fique pelo menos algum dessas orientações, né, de lavar bem com água e sabão toda a vida que você for sair, voltar em casa, lavar, pegar em alguma coisa, lavar a mão com água e sabão, né? Vacina existe, mas nós já falamos, né, para crianças e pacientes que são portadores de hepatites crônicas, pode vacinar. Então, a transmissão em piscinas pode acontecer, esgotos a céu aberto, não compartilhar copo, talher, garfo, toalha, o banheiro, né? Também tem que ter o cuidado de higiene do banheiro. Logicamente que quem está com hepatite A não está com essa disposição toda, mas deve evitar beijo, né? E principalmente porque você acaba a mão, leva a mão na boca e pode contaminar também a hepatite pela hepatite A. Então, como nós vimos após o contrato com o vírus da hepatite A, o que pode acontecer? Nada, se o paciente já teve contato prévio, ou se ele já tem imunidade. Como é que eu sei se ele tem imunidade? Anti-HVA IgG. Para mim saber se é uma hepatite aguda pelo vírus A, anti-HVA IgM. Então, ele pode ter uma hepatite aguda, como esse paciente apresentou, curar, ou pode evoluir um caso a cada 1.000 a 10.000 de uma forma fulminante, que eu tenho que obrigatoriamente colocar esse paciente próximo ao grupo de transplante. Vamos falar do outro grupo, que é o grupo da hepatite B, né? Nós temos 450 milhões de portadores crônicos no mundo. O vírus B é 100 vezes mais infeccioso do que o HIV. O portador crônico do vírus B apresenta um risco de 200 vezes desenvolver carcinoma hepatocelular. Mais de 2 milhões de óbitos ao ano relacionados diretamente com a infecção pelo vírus B. E olha um dado importante, a vacina é extremamente eficaz. E a vacina são 3 doses, 0, 1 e 6 meses. Nós, da área de saúde, temos que estimular as pessoas a procurar os postos de atendimento para ser vacinado. A vacina não tem nenhuma contraindicação, inclusive gestante pode ser vacinado. O Brasil tem áreas de intermediária de prevalência do vírus B e áreas endêmicas de alta endemicidade, que é a região amazônica, onde eu tenho o vírus B e vírus deltas. E algumas regiões, no Espírito Santo, em Santa Catarina, tem algumas regiões também que tem alta prevalência. Só para vocês terem uma ideia, 1 em cada 3 habitantes no mundo já teve contato com o vírus da hepatite B. E nós temos 450 milhões de infectados cronicamente. A principal via de transmissão nós vimos que é sexual, mas tem a via parenteral e vertical. E um detalhe interessante é que quanto mais precoce o contato com o vírus, maior o risco de cronificação. Adulto, 5 a 10% vai cronificar. Se o vírus é adquirido na primeira infância, até 10 anos de idade, 20 a 30% vai cronificar. E se é de transmissão vertical, se não fizer a profilaxia do neném ao nascer, 90% vão cronificar. E houve uma mudança no perfil, né, das infecções pelo vírus B, principalmente no início da década de 80, por causa do surgimento do HIV. Né? Nós tínhamos indivíduos homossexuais, tinha uma prevalência muito alta de hepatite B, reduziu, né? Os drogas aditos, infelizmente, houve um aumento. Os heterossexuais, achando que a hepatite, aqui nessa época, relacionava HIV só com homossexualismo, olha o que é que aconteceu, ele não se preocuparam, aumentou a prevalência. E os bonequinhos aí, transmissão sexual, sexo desprotegido, compartilhar agulhas, seringas, tatuagens, barbeadores, escovas de dente, que pode sangrar, e o ciclo do vírus. O vírus ele precisa entrar no hepatócito,
ele precisa entrar dentro do hepatócito e no hepatócito ele pode... Deixa eu só colocar aqui para... Senão a gente vai... Vamos lá. É importante esse ciclo de replicação do vírus. O vírus ele não sobrevive fora do hepatócito. Então, ele entra no hepatócito e aqueles indivíduos que vão ficar crônico, ele deixa esse marcadorzinho cccDNA. Então, ele utiliza o sistema de divisão do núcleo do hepatócito e replica. E aí ele sai novamente e vai contaminar outro hepatócito. Então, esse ciclo ele vai ficar... E naqueles indivíduos que o vírus vai ficar permanente, né, vai ficar crônico por mais de 6 meses, ele deixa esse cccDNA. As medicações, elas são muito eficazes em diminuir a divisão do vírus, mas ela não é eficaz, não tem nenhuma medicação que evite, que tire o cccDNA, e não tem nenhuma medicação que evite a entrada do vírus. São medicações que estão em estudo. Então, quais são os marcadores sorológicos da hepatite pelo vírus B? Isso aqui é muito importante, a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo aqui, mas é importante. Então, nós vamos dividir em antígenos, anticorpos e carga viral. Vamos começar pelos antígenos. O antígeno de superfície, então, hepatite B, S antígeno, S quer dizer de superfície, antígeno de superfície do vírus B. E tem o antígeno C, que é no centro, antígeno core do vírus B, e o antígeno E também, que está aqui no centro também. Então, eu tenho 3 antígenos. Antígeno S, HBsAg, antígeno HBcAg, antígeno HBeAg. Contra o antígeno HBsAg, eu vou formar o anticorpo. Então, eu formo o anti-HBs. Contra o antígeno C, eu vou formar o anticorpo. Anti-HBc, tiro o antígeno, IgG, e anti-HBc, IgM. Contra o antígeno E, eu vou formar o anti-HBe. Ou seja, eu tenho esses anticorpos, são 4 anticorpos, 3 antígenos, e eu ainda tenho uma carga viral aqui, que é o HBV-DNA. O HBcAg, ele só é detectado na biópsia, não é dosado ainda de rotina no soro, mas já existe alguns trabalhos querendo dosar o HBcAg no soro. Então, vamos lá. Num paciente que vai curar, o que é que ele vai fazer? Ele vai formar o anti-HBs. Negativo é esse, forma o anti-HBs. Num paciente com hepatite aguda, toda vida lembrar que é hepatite aguda tem que ter IgM. Então, hepatite aguda, HBsAg e anti-HBc IgM positivo, ok? Doutor Milton, o E e o anti-E na fase aguda, eu preciso dosar? Não precisa dosar o E e o anti-E na fase aguda, eu vou fazer isso aqui na fase crônica. Precisa eu dosar o HBV-DNA na carga viral do vírus B, na fase aguda? Não precisa dosar o HBV-DNA na fase aguda, eu vou fazer isso na fase crônica. Então, vamos lá. Vamos ver isso aqui num caso que é mais fácil. JB, 29 anos, solteiro, motorista natural de Fortaleza. Procurou um ambulatório queixando de febre baixa e mialgia há 3 semanas. Há 1 semana, náusea e desconforto abdominal e depois icterícia, colúria e prurido discreto. Como achou que algo estava errado, procurou atendimento e colega solicitou o exame que se encontra resumido na planilha. O que é que ele tinha? Um AST de 1.200, um LT 3.500, uma albumina de 5, normal, acima de 3,5, globulina normal é abaixo de 3, o INR normal e tinha uma icterícia, que é normal, é até 1,2, tinha 4. E tinha o HBsAg positivo e o anti-HBc IgM, 29 anos, eu já pensar mais em atividade sexual, ou pediria, aqui não está errado pedir o anti-HVC, porque é um paciente que tem um risco para ter as duas. Será que precisava ter pedido esse anti-HBs? O que é que vocês acham que vai dar isso aqui? Provavelmente vai dar negativo, né? Porque ele tem o antígeno superfície positivo
e o anti-HBC IgM positivo. Então, vamos lá. Qual é o diagnóstico? Você pensaria em hepatite? Lógico, tem essas aminotransferases muito elevadas, tem icterícia. É aguda ou crônica? Ele tem o quê? Ele tem IgM positivo e tem HBsAg positivo. Eu tenho que pensar mais na possibilidade de ser uma hepatite aguda. E o que é que eu solicito para definir o agente etiológico? Então, nós já vimos que na hepatite A, na hepatite aguda pelo vírus A, eu peço o IgM. Na hepatite B, o que é que eu vou pedir? O HBsAg e o anti-HBC-IgM. Tá certo? Então, na hepatite A, hepatite aguda, o HBsAg, na hepatite A, desculpe, o anti-HVA-IgM, e na hepatite B aguda, HBsAg e anti-HBC-IgM. Na hepatite C, nós vamos ver mais a seguir, a gente pede o anti-HVC, mas eu tenho que ter uma carga viral. Esse aqui eu tenho que ter uma carga viral, diferentemente dos outros, que eu não preciso ter a carga viral na hepatite aguda. E o que é o contato? Contato para saber se eu já tive cura ou fui vacinado contra a hepatite A, o anti-HVA e IgG. Na hepatite B, para me saber se foi vacina, o único marcador que vai dar positivo é o anti-HBs, se foi vacina. Se foi cura, ele tem que ter o anti-HBC IgG e o anti-HBs. Ok? Então, lembrando que a hepatite A não cronifica e que a hepatite B cronifica. Aí sim, o que é que significa cronificar? A persistência do HBsAg por mais de 6 meses. Aqui é que eu vou fazer o E, solicitar o anti-E e a carga viral. Ok? Então, nós estamos diante de um paciente com hepatite aguda pelo vírus B. E aí, o que é que eu faço? Precisa acompanhar? Como? O que é que eu devo fazer? Bom, uma hepatite aguda pelo vírus B, no adulto, a chance dele cronificar é 5 a 10%. O que é que eu devo fazer? Com 6 meses, eu fazer uma nova pesquisa do HBsAg, do anti-HBs, né? E, logicamente, vacinar os contactantes sexuais e familiares. Sim, a hepatite aguda, eu tenho que fazer um acompanhamento a cada 1 a 2 meses. Se quitérico acompanhar o nível de bilirrubina, pode solicitar o INR, proteínas totais, albumina e globulina, e isso aqui é que é fundamental. 6 meses após, eu tenho que fazer o HBsAg e o anti-HBs. Por quê? Para saber se ele curou ou ele cronificou. E avaliar os contactantes sexuais. Se os contactantes sexuais já têm o anti-HBs acima de 10, eles estão protegidos. Mas se não, tem que vacinar e tem que usar a camisinha nos contactantes sexuais até que ele tome as 3 doses. Logicamente, nos contactantes familiares, eu devo pesquisar também os marcadores para ver se ele já tem defesa, se já tem anti-HBs, se não, eu devo propor a vacinação. Mas é muito importante entender que o paciente com hepatite aguda pelo vírus A, adulto, ele tem 90% de chance de curar. Mas eu tenho que saber se ele curou 6 meses após. Então, vamos ver o que foi que aconteceu. Não precisa ler isso aqui em cima, porque é a mesma coisa. Em janeiro de 2014, ele tinha esse perfil. Em setembro, quer dizer, 8 meses depois, ele tem esse perfil. Normalizou as transaminases, a albumina está normal, a globulina normal. O que foi que aconteceu com a HBsAg? Tornou não reagente. E o anti-HBC IgM? Não reagente. O que foi que aconteceu com o anti-HBs? Ficou reagente. Então, o que foi que aconteceu com o paciente? Qual é o diagnóstico agora? Cura sorológica da hepatite pelo vírus B. E agora o que eu faço? Não precisa fazer mais nada, né? Tem algum marcador que indica contato prévio com o vírus da hepatite B? Tem. O marcador que vai me dizer se teve contato prévio ou não com o vírus da hepatite B é o anti-HBC IgG. Ok? O paciente que apresenta cura sorológica, que é esse perfil aqui, anti-HBs reagente, anti-HBC reagente, HBs negativo, pode doar sangue? Claro que não pode doar sangue, porque mesmo ele tendo feito a cura, pode persistir alguns vírus ainda em algumas células, e isso não é permitido pela nossa legislação. O paciente que tem esse marcador aqui positivo, ele não vai poder doar sangue. Vamos ver essa outra situação.
não precisa ler, ainda é aquele mesmo paciente, num outro contexto. Aqui em setembro ele tinha normalizado, faz de conta que é um outro paciente, né? O que é que aconteceu? Janeiro, setembro, mais de 8 meses, o que é que aconteceu? A albumina começou a diminuir, as globulinas subiam um pouco, olha o que aconteceu com o INR, já aumentou, era até 1,2, passou para 1,6. Persiste o quê? HBsAg reagente. Mas, doutor Milton, negativou o anti-HBC IgM? Claro, o IgM negativou, porque faz mais de 6 meses, né? Faz mais de 6 meses. E o que é que vocês acham que vai estar esse marcador aqui? É claro que vai estar negativo. Por quê? Porque ele persiste com HBsAg positivo. Então, o que foi que aconteceu? Qual é o diagnóstico? Hepatite crônica pelo vírus B. E o que é que eu faço? Agora sim. Agora eu preciso saber o E e o anti-E, para ver se eu vou tratar ou não vou tratar esse paciente. Então, na infecção pelo vírus B, eu tenho essa seguinte situação, na fase aguda e uma fase crônica. A fase crônica é quando persiste por mais de 6 meses. E aí nós vamos ver essa nomenclatura. Ó. Quando o paciente apresenta apenas não, quando ele persiste com HBsAg, mas com transaminases normais, as transaminases normais a gente chama infecção crônica. Infecção crônica, que antes era chamada imunotolerante. Infecção crônica anti-HBe positivo, que antes era chamado portador crônico inativo do vírus B. Em geral, não se trata, mas nós vamos ver que situação é que a gente vai tratar isso aqui. Ok? Se, ao invés de ele ter, ele persiste com HBsAg positivo, mas ele tem transaminase elevada, a gente chama hepatite crônica. Aí, hepatite crônica, eu posso ter E positivo e anti-E positivo. Na fase aguda, de novo, não me interessa pedir E e o anti-E, mas na fase crônica, seja de infecção, seja de hepatite crônica, precisa eu saber se é E ou é anti-E, ok? Então, nós vamos ver isso aqui, ó. Então, o paciente que é HBsAg reagente por mais de 6 meses, significa que cronificou. O que é que eu tenho que saber? Se ele é E ou se ele é anti-E. Vamos começar por aqui. Se ele for E, com transaminases persistentemente normais e tiver uma carga viral muito elevada e pouca fibrose, pouca inflamação, eu chamo infecção crônica. Mudou. Antes era imunotolerante, agora é infecção crônica. Se ele for E positivo e tem transaminase 2, 3 vezes, 4 vezes o valor normal, com a carga viral maior do que 2.000 e com grau de fibrose F2, F3 ou F4, hepatite crônica ou cirrose. Precisa tratar. Então, esse grupo. Por outro lado, se ele for o anti-E positivo, com transaminase persistentemente normais, a cada 6 meses eu preciso acompanhar com transaminase, e tiver uma carga viral muito baixa, e tiver pouca ou nenhuma inflamação, não é mais portador crônico inativo do vírus B, a gente chama infecção crônica. Por que infecção crônica, doutor Milton? Porque tem transaminases normais. Por que hepatite crônica, doutor Milton? Porque tem transaminase elevada. Por que hepatite crônica, doutor Milton? Porque tem transaminase elevada. Ok? Então, quando é que no paciente que tem infecção crônica, ou seja, que tem HBsAg positivo por mais de 6 meses, mas tem transaminases normais, eu vou tratar? Na gestante. Então, gestante HBsAg positivo, com carga viral muito elevada, acima de 200.000 unidades, eu devo fazer o tenofovir no terceiro trimestre. Se esse indivíduo vai submeter a uma droga imunossupressora por mais de 2 semanas, também eu devo tratar. E pacientes acima de 30 a 40 anos com história familiar de CHC, que está nesse grupo aqui com a carga viral muito alta, também tem que tratar. E pacientes acima de 30 anos que mostram no FibroScan, na biópsia, um grau de fibrose F2. Então, esse grupo eu preciso tratar, mesmo que ele tenha transaminases persistentemente normais. Então, só lembrando, exposição ao vírus da hepatite B, adulto, 5 a 10% vai cronificar, e na cronificação, se ele tem transaminases persistentemente normais, é infecção crônica, mas ele pode evoluir para hepatite crônica, se ele tiver transaminase elevada. Todos os dois que são crônicos têm um risco de desenvolver hepatocarcinoma. É claro que quem tem mais fibrose, que tem mais cirrose, é que tem maior risco de desenvolver hepatocarcinoma. Infecção
crônica pelo vírus B, o que é que eu devo fazer? Orientar quanto ao uso de álcool, o risco de você tomar uma quantidade de álcool, porque você pode causar lesão nesse fígado. Vacinar, pesquisar os marcadores para ver se já tem defesa contra a hepatite B. Qual seria a defesa? O anti-HBS maior do que 10. Se não tiver o anti-HBS maior do que 10 e for HBsAg negativo e anti-HBc IgG negativo, eu tenho que vacinar os contactantes familiares sexuais. E no contactante sexual, até 10 dias de um contato sexual, eu posso fazer a gama-globulina hiperimune e, a partir daí, vacinar esses contactantes sexual. E ver em que fase se encontra. É uma infecção crônica? Mas, doutor Milton, o senhor disse que infecção crônica não trata? Não, não trata, mas a gente tem que fazer a profilaxia das pessoas. Na hepatite crônica e na cirrose é que eu vou tratar. Qual seria o marcador positivo em quem foi vacinado contra a hepatite B? Será que eu vou ter o anti-E? Será que eu vou ter o HBsAg? Não. O único que eu vou ter positivo é o anti-HBs. Esse aqui, positivo, ó, o anti-HBc IgG e o anti-HBs positivo, é quem teve cura sorológica. Quem só foi vacinado não tem marcador contra o HBc, o anti-HBc, tá certo? Quem é vacinado só tem o anti-HBs. As orientações, nós já falamos, em relação à dieta, atividade, uso de medicamento, mas é muito importante a profilaxia dos contactantes sexuais e familiares. E o acompanhamento, claro, hepatite aguda, 6 meses, eu tenho que fazer para saber se ele já curou ou cronificou. Curou como? HBsAg negativo, anti-HBs positivo, normalização de transaminase. Cronificar, HBsAg persiste positivo com transaminases elevadas. Espero que todos vocês sejam vacinados, se não, vacinem e oriente as pessoas a vacinar. E eu posso ter a profilaxia passiva, né, que é numa exposição sexual até 10 dias, quanto mais precoce, melhor. Eu posso fazer a gama-globulina hiperimune e, logicamente, nos recém-natos de mãe HBsAg positivo, eu tenho que fazer a vacina, a gama-globulina e a vacina. Indicação de vacinação, isso é clássico, né? E vai ficar aí. Um dado interessante, né, é que a vacina que nós temos, se eu começo a vacinação em pessoas de mais idade, olha a proteção que ela vai fazer, de 84%. Se for acima de 60 anos que ele for vacinado, 72%. Essa vacina que é americana, nós não temos ainda no Brasil, né? Ela dá uma proteção muito maior, tá certo? Mas ela não é liberada, só é liberada para adolescentes acima de 18 anos, né? E olha o custo dela, né? $230. Nós só temos a Ingerix B. Só não, já é muito importante. E à medida que eu vou fazendo vacinação, o que foi que aconteceu? Ó? À medida de vacinação, eu diminuo bastante a incidência de hepatite aguda pelo vírus B. A gestante pode ser vacinada? Pode, não deve. De preferência, vacinar antes de estar grávida, mas ela pode ser vacinada, inclusive, durante a gravidez. Né? Se ela for HBsAg e HBeAg positivo, quer dizer, que tem uma carga viral muito maior, ela tem um risco maior da infecção ficar crônica no bebê. O que é que eu vou fazer com o bebê? Independente se é ou anti-E. Ao nascer, gama-globulina, hiperimune, nas primeiras 24 horas, a primeira dose da vacina, com 1 mês a segunda dose e 6 meses a terceira dose. Doutor Milton, mas o senhor não disse que se a gestante tiver aquela infecção crônica com a carga viral maior do que 200 mil no terceiro trimestre, nesse grupo tem indicação de fazer também um tenofovir do terceiro trimestre da gravidez para diminuir o risco dessa perda aí da proteção da vacina perinatal. Como nós já vimos, vertical, se eu não faço nada, 90 a 95 vai cronificar. Se eu faço a gama-globulina ao nascer e a vacina, a primeira dose, a segunda dose com 1 mês e a terceira dose com 3 meses, você diminui muito o risco de cronificar. Se é na primeira infância, 20 a 30% vão cronificar, e em adultos, 5 a 10% cronifica.
Eu não vou entrar muito em detalhe em terapêutica, mas a terapêutica que se usa basicamente são drogas de uso oral hoje, que é o entecavir, tenofovir. Por que isso? Porque eles têm uma elevada barreira genética e têm uma alta potência. Praticamente não se usa o adefovir, o telbivudino foi pouco usado no Brasil, e a lamivudine ainda tem alguns pacientes que estão usando, mas cada vez se usa menos a lamivudine. Só para mostrar, uma vez que o paciente tem hepatite crônica pelo vírus B, menos de 3 a 5% vão curar. Quem quiser depois pode pegar essa referência para dar uma lida sobre isso, nós não vamos entrar em detalhe. Doutor Milton, então não adianta tratar o paciente com hepatite crônica pelo vírus B? Que adianta? Por quê? Porque eu vou melhorar isso aqui, Eu vou melhorar, vou normalizar as transaminases, eu vou fazer a supressão da carga viral, vou diminuir o risco de contaminação de uma pessoa para outra, vou evitar que ele evolua para uma forma mais grave de fibrose, de cirrose, e diminuir o risco de carcinoma hepatocelular. Mas a cura mesmo, que é essa aqui, corre em menos de 3 a 5% dos casos. E o tratamento é prolongado. O que é que se espera no futuro, né? Eu acho que essa pandemia também trouxe um novo alento. Tudo que no ser humano, ele traz novos conhecimentos. Eu acredito que a gente vai ter a indústria cada vez mais trabalhando em cima de drogas que sejam eficazes. Drogas como, por exemplo, já existe em fase 3 essa droga aqui, que é que ela faz? Ela impede que o vírus entre. Então, se o vírus não entra, ele não vai resistir. E drogas que hajam no cccDNA. Então, drogas também que vão agir no cccDNA, evitando que o paciente faça novamente a divisão. Isso são perspectivas futuras. A gente vai fazer, quando a gente tiver essas drogas, a gente tem perspectiva de cura na hepatite crônica, não só do B, mas também do hepatite C, né? Então, drogas que hajam aqui nesse cccDNA, que nós não temos nenhuma droga ainda, que haja aqui. Então, a gente tem perspectiva muito grande, muito boas, futuras, de drogas que hajam nesse sítio, não deixando entrar. E se o vírus já está instalado, já é hepatite crônica, drogas que atuem no cccDNA, evitando a replicação. Então, essas drogas são drogas que estão trabalhando, e nós vamos falar um pouco de hepatite aguda. O que é uma hepatite B aguda? Essa é mais complexa, mas a gente não precisa ficar muito assustado. Onde é que eu vou pensar em hepatite B aguda? Doadores de sangue, com infecção HVC, HIV, paciente hemodiálise, paciente com artrite reumatoide, paciente que tem transaminase elevada sem uma justificativa, paciente transplantados, imunossuprimidos, paciente com linfoma, cirrose criptogenética, que você não tem uma etiologia, né? O que é o B oculto? O B oculto é porque ele tem, olha para dificultar, ele tem um HBsAg negativo. Por quê? Porque ele tem uma mutação nessa região do S. Então, ele não produz HBsAg, mas ele tem o anti-HBC positivo ou negativo e tem uma carga viral. Não é cura, ele tem uma carga viral baixa, mas tem. Né? Então, isso é hepatite B oculta. Nós temos dois grupos. O que a gente chama hepatite B oculta soropositivo. Todos eles são HBsAg negativo, mas ele tem uma carga viral baixa, mas tem. E é positivo por quê? Porque ele tem um anti-HBC IgG positivo. Para complicar mais, a hepatite B oculta é o paciente que é HBsAg negativo, mas tem uma carga viral pequena, mas tem, e tem um anti-HBC IgG negativo. Doutor Milton, aí confundiu minha cabeça tudo agora. Só vai ficar preocupado nessas situações, não precisa estar preocupado em outras situações. Mas existe o B oculto, né? Então, transplantado, imunossuprimido, pacientes concomitantes a outras infecções, eu tenho que pesquisar. E num paciente que vai submeter a droga quimioterápica e corticoide, eu tenho que fazer também uma pesquisa. Não vou entrar em detalhe, mas com maior o nível de inibição do sistema imunológico, maior o risco de reativação. E aí eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Como é o algoritmo de testar e tratar contra a hepatite B, quem vai submeter a quimioterapia ou droga imunossupressora? Antes de iniciar o tratamento imunossupressor ou a quimioterapia contra o câncer, ou o paciente que vai usar corticoide
em dose acima de 20 miligramas, por mais de 2 semanas, eu tenho que fazer essa pesquisa. Checar o HBsAg e o anti-HBC. Se o HBsAg e o anti-HBC forem negativos, vacino. Bom, vamos ver o outro extremo. Se for HBsAg positivo e o anti-HBC positivo, ele tem um risco de reativar. Então, eu já inicio, junto com o tratamento quimioterápico, um medicamento contra o vírus B. Principalmente se ele for usar drogas que são extremamente diminuem o sistema imunológico. Transplante de medula óssea, anti-CD20. Se ele é HBsAg negativo, mas tem um anti-HBC e vai fazer droga que causa muita depressão do sistema imunológico, eu já começo junto ao quimioterápico e imunossupressor uma medicação ou entecavir ou tenofovir. Se for um outro remédio que não caia tanto o sistema imunológico, eu acompanho com um HBV-DNA a cada 3 meses. Ok? Hepatite delta, ela precisa do envelope do B para sobreviver, tá certo? E tem 2 grupos, né? O grupo que é uma co-infecção, que é uma co-infecção? Os 2 vírus entram no indivíduo saudável. Indivíduos saudáveis que foi contaminado com o vírus B e o vírus D. A maioria vai curar. 3 a 4% vai fazer hepatite fulminante e um grupo raramente vai evoluir para hepatite crônica ou cirrose. Na superinfecção, o que é a superinfecção? O paciente já tem, por isso é que é importante a vacinação, ó. O paciente é portador do vírus B e se acesta um vírus D. Olha o que é que acontece. A maioria vai cronificar, tá certo? E a maioria vai evoluir para a cirrose. Na região amazônica, a prevalência de carcinoma hepatocelular em pacientes jovens é muito alta, exatamente por causa da concomitância das 2 infecções. Tem vários genótipos, o genótipo predominante no Brasil é o 3, mas tem o genótipo 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 1, né? Tem vários genótipos. E o outro, nós vamos ver esse outro caso, 52 anos, casado, bancário, natural e procedente de Fortaleza, procurou ser cuidados com hemorragia digestiva aguda, ou seja, o paciente já estava com hemorragia digestiva. E os seguintes exames. Esses exames. Havia história de alcoolismo, porém suspendeu após agosto de 95. E uma cirurgia de apêndice em 1990, quando foi submetido à transfusão sanguínea, um dado importante. História de transfusão sanguínea, história de compartilhar agulhas, seringas anteriormente. O que é que ele tinha? Em agosto de 95, ele tinha transaminase elevada, né? Não muito elevada, mas elevada, tinha uma albumina baixa, tinha um INR já um pouquinho alterado, não tinha icterícia, tinha um HBsAg negativo e tinha um anti-HVA IgG reagente, certo? E aqui interrogado o anti-HVC. Em agosto, ou seja, 10 anos depois, transaminase continuava, o que aconteceu com a albumina? Baixou mais, o INR começou a alterar, começou a ter icterícia, persistia negativo o HBsAg e 5 anos depois piorou mais a albumina, aumentou muito a globulina, quer dizer, houve uma inversão albumina-globulina. E o que é que vocês acham qual é o marcador que vai dar positivo aqui? Provavelmente esse marcador vai ser positivo. Como é que eu diagnostico hepatite C? A grande maioria dos pacientes são assintomáticos. Eu começo com o marcador ELISA, que é um anti-HVC. Se for positivo esse marcador, eu tenho que obrigatoriamente fazer um PCR quantitativo. Eu não posso dar um diagnóstico de hepatite C apenas por esse marcador. Esse é o screening e eu faço um PCR quantitativo. O imunoblot, cada vez está se fazendo menos, se faz mais em banco de sangue, mas mesmo assim está se fazendo menos. E o PCR qualitativo também está se fazendo menos hoje em dia. Hoje em dia faz o PCR quantitativo. Então, o vírus C, eu começo com um anti-HVC por ELISA e faço depois a confirmação com o PCR quantitativo. E a genotipagem? A genotipagem, ela não entra para o diagnóstico, ela vai entrar quando eu for fazer a escolha do esquema terapêutico. Então, basicamente, o anti-HVC positivo com o PCR quantitativo positivo. E se eu vou tratar, como a gente vai ver que a maioria vai precisar tratar, eu faço a genotipagem. Precisa fazer biópsia? Hoje em dia praticamente não, porque hoje a gente tem
os métodos de elastografia e tem métodos laboratoriais. O método de ELISA, como nós vimos, é um teste de screening, ele é barato, ele tem uma alta sensibilidade, mas ele só é positivo 8 a 10 semanas após o contato. Ele não define infecção ativa, ele é um marcador que vai me dar uma dica, ó, ele tem um anti-HVC positivo, é bom, a gente precisa fazer o PCR quantitativo do vírus C. E os métodos de biologia molecular é o que define a infecção ativa, né? E eles positivam precocemente, 1 a 2 semanas, enquanto que o ELISA vai positivar 8 a 10 semanas após o contato, esse aqui positiva entre 1 a 2 semanas após o contato. Não é teste de screen, por quê? Porque são muito caros. Mas eles são muito úteis tanto para o para definir a infecção ativa, ou seja, tem que ser um PCR quantitativo positivo, quanto para avaliar a resposta virológica ao tratamento. Paciente com hepatite crônica, que negativa 3 meses após o tratamento, que negativa o PCR, a gente chama resposta virológica sustentada. Então, como nós falamos, hoje a gente usa pouco o qualitativo, a gente usa mesmo o quantitativo, e a genotipagem ela é importante, não é diagnóstica, mas quando eu vou tratar, no nosso meio mais frequente é o genótipo 1, depois o genótipo 3, o genótipo 2. E menos frequentemente genótipo 4, genótipo 5, genótipo 6. Geralmente pessoas que vieram para o Brasil, né, que podem ter, eventualmente, nessas migrações, a gente pode ter esse genótipo. E o genótipo 7, até hoje, só foi detectado numa ilha japonesa. Antes das novas drogas de ação direta, a gente fazia muito essas pesquisas das mutações, da interleucina 28B. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer isso. Então, o nosso genótipo é muito parecido com o genótipo da Europa, né? Predomina o genótipo 1. E olha aqui na África, né? No norte da África, nós temos o genótipo 4, e no sul da África nós temos o genótipo 5, né? Numa ilhazinha japonesa aqui foi que foi detectado o genótipo 7. O genótipo 3 é muito comum na Índia, né? Mas no nosso meio ele é mais ou menos um terço dos nossos casos, né? Ó, é o genótipo 3, tá certo? Mas predomina o genótipo 1. Então, a maioria assintomática, 170 milhões. E qual é o problema da hepatite C? Cronifica em 80% dos casos, né? E é a principal de causa de transplante no Ocidente. Então, ele tem um período de incubação que varia de 16 a 160 dias, a transmissão predominante parenteral, mas pode ser sexual e vertical. Não tem vacina e cronifica em 85%, até 85% dos casos. O vírus é muito bem conhecido todo o genoma dele, né? E as drogas que vão ser utilizadas são drogas que vão agir sobre essa região, drogas que vão agir sobre essa região e drogas que vão agir sobre essa região. Nós vamos ver aqui. Então, o vírus também precisa entrar dentro do hepatócito, né, para sobreviver, depois ele sai novamente, contamina os outros hepatócitos. Nós temos entre 1,4% a 1,8% a prevalência no nosso meio. Ele tem uma meia-vida, olha aqui a meia-vida dele, vamos colocar 5 horas, 10 elevado a 12 vírus ao dia, 7 genótipos, vários subtipos diferentes. Nós não temos ainda vacina, né? Com essa velocidade com que foi sintetizada a vacina contra o Covid, a gente espera que essa tecnologia ajude também a produzir vacina contra a hepatite C, que nós não temos ainda. E esse dado é um dado interessante, é a regra de 3, né? Ó. Risco de transmissão viral em acidente com agulha, 30% do vírus B, 3% com o vírus C e o HIV 0,3%. Aqui eu tenho profilaxia, aqui eu tenho profilaxia. Contra o vírus C nós não temos ainda profilaxia. Após o acidente de agulha, a gente tem que acompanhar para ver se ele vai cronificar. E um dado importantíssimo, né? Ó, olha a incidência de infecção pós-transfusional no começo da década de 60, né? Um quarto de cada doação era contaminada. É claro que aqui nós só conhecíamos o vírus B, mas sabíamos que tinha um outro vírus.
À medida que foi melhorando o screening, né, foi os a doadores não pagos, e melhorando o screening, melhorando os fatores de risco, hoje a gente diminuiu, e o screening contra a hepatite C, né, que a partir de 1989, os bancos de sangue foram obrigados a fazer um anti-HVC, a gente diminuiu esse risco de infecção pós-transfusional, de cada 130 transfusões. É claro que isso varia de país para país, né, alguns países não têm esse controle, mas no nosso meio, graças a Deus, reduziu bastante. As transmissão, né, compartilhar agulhas, seringas, tatuagens, barbeadores, escova de dente também, né. Então, principal via de transmissão é parenteral, drogas ilícitas, compartilhar agulhas, seringas, sangue e hemoderivado antes de 1990, hemodiálise, acidente ocupacional, tatuagem. Doutor, isso é contra tatuagem? Não sou contra tatuagem, não. Quem for fazer tatuagem deve fazer num local em que tenha todos os cuidados, né? Escarificações, piercing. Sexual é raro, mas se tem múltiplo parceiro, tem usuário de droga, tem HIV, aumenta o risco. Vertical é raro, mas pode acontecer, né? Intradomiciliar, evitar tesoura, compartilhar tesoura, escovas de dente, barbeador, por causa do risco de parenteral. A replicação viral e a distribuição por faixa etária ocorre mais em adultos, né? Hepatite C. Drogas, compartilhar agulhas, seringas, o canudo, né? Agulhas. As seringas que antes eram reutilizadas, agora, graças a Deus, não é mais, agulhas também que eram reutilizadas. Vários jogadores se contaminaram com gluconergan, que eram complexos vitamínicos, né? Tatuagens, piercing, né? Todos esses têm hemodiálise. Nós fizemos um trabalho junto com a professora Tereza, na década em 2000, né? Nós tínhamos a prevalência de 52% do anti-HVC, né? Hoje em dia, graças a Deus, caiu bastante. Olha aqui por que isso, né? O vírus C, ele persiste no meio ambiente até 16 horas, né? Então, você imagina você não separar o material todo e usar o mesmo aparelho de pressão, evitar o contato nas hemodiálises, né? População de risco, usuário de drogas, pessoas que receberam plasma ou derivados, pessoas que receberam transfusões, hemodializados, doença crônica, filho de mãe HVC positivo, pessoas que têm múltiplos parceiros, alcoolistas, né, encarcerados, né, tem um risco. Lembrar que não se transmite hepatite C beijando, abraçando, sentando ao lado, deitando na mesma cama, pegando na mão, usando o mesmo banheiro, comendo no mesmo prato, usando o mesmo copo, o mesmo talher. Não se transmite hepatite C, 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 a não ser que você dê um beijo mordendo a bochecha da pessoa, mordendo a língua e engolindo, né? E, portanto, não se pode excluir o paciente, o portador de vírus C, no trabalho, na escola, na recreação, nas creches, no convívio social, apenas por ser portador de hepatite C. Doutor Milton, nós somos da área de saúde. Nós temos que ter o cuidado redobrado para a gente, quem for contaminado com vírus C e que não tratou, cuidado para não contaminar os nossos pacientes. Quando pensar em hepatite C, né, se a maioria é assintomático, nos bancos de sangue é feito o screening, pacientes que têm transaminases elevadas, pacientes que têm achado anormal no ultrassom, pacientes que vão submeter a tratamentos de hormonioterapia, uso de medicamento para acne, né? Na avaliação de hepatopatia crônica, paciente que tem plaquetopenia, leucopenia, que tem ferritina elevada, que tem porfiria, todos são hepatite C. E, além do mais, o vírus da hepatite C, ele pode ter todas essas manifestações extrahepáticas que nós vamos ver agora. E, para coroar, né, nós tivemos agora o Prêmio Nobel de Fisiologia para esses 3 grandes pesquisadores da hepatite C da década de 80, né, final da década de 80, eles foram agraciados com o Prêmio Nobel de Fisiologia por ter descoberto a hepatite pelo vírus C. Então, porfiria cutânea tarda, né, crioglobulinemia, né, bastante lesões púrpúrica, líquen plano, vasculites, porfiria cutânea tarda,
áreas de exposição ao sol faz bolhas, né? Então, lembrar em hepatite C, né? Líquen plano. E algumas acrodermatites, né? Que ocorre mais com vírus B, com vírus A, o Epstein-Barr em criança, lembrar da possibilidade de hepatite A, hepatite B e Epstein-Barr. E biópsia, tem indicação de biopsiar? Hoje praticamente não se faz mais biópsia. Por quê? Porque a gente dispõe de um aparelho FibroScan, ou a elastografia, e métodos laboratoriais, que é o APRE e o FIBER4. Nós não vamos entrar em detalhe, basta entrar na internet, que vocês vão ver isso aí, o que é o APRE e o FIBER4. E a maioria dos pacientes com hepatite C nem sabe que são portadores de hepatite C. Todo paciente abaixo de 40 anos que nunca fez um anti-HVC deve se propor. Esse paciente é o paciente que nós falamos, que já chegou com quadro de hemorragia digestiva, já era por varize de esôfago, né, e era hepatite C, né, pode apresentar sinais de hepatopatia crônica, como ginecomastia, ascite, cirrose, né. E uma vez que o exame é positivo, a gente tem que ter muito cuidado, né, tem que orientar o paciente, não pode dizer que ele está, agora você está lascado, ou então dizer assim, quem mandou você usar droga? Ou então, quem mandou você ter múltiplos parceiros? Não, não é isso. Exame positivo, tem que ter cuidado, orientar o paciente que deve procurar um atendimento, né? A prevenção ainda é o melhor esquema terapêutico, para todas as doenças, mas quando você se depara com um paciente que já está infectado, o que é que você precisa? Precisa que tenha competência, precisa que tenha disponibilidade das medicações, o atendimento multidisciplinar, com enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal da nutrição, pessoal da farmácia e médicos competentes também. Compreensão, tenha carinho, né? Tenha carinho com o paciente. Carinho não significa que você vai botar o paciente do braço, não, mas não estar julgando o paciente e orientar o que é que ele tem que fazer, né? A história natural da infecção pelo vírus C, apenas 15% vão curar, a maioria vai cronificar, e dos que vão cronificar, uma parte vai ficar estável, que vai ser tratado também, e 20% a 30% vai evoluir com cirrose. Os que têm cirrose, tanto hepatite B como hepatite C, eles têm um risco de 2% a 4% ao ano de desenvolver carcinoma hepatocelular. Esse quadro, antes a gente dizia o seguinte, infecção crônica pelo vírus B, quem tem fibrose F0, F1, só faz observar. Hoje não, hoje trata todo mundo. Independente do grau de fibrose, todo mundo deve ser tratado. Então, tratar, vacinar contra A e contra a hepatite B, parar o álcool, orientar em relação ao álcool. F2 de fibrose, F3 de fibrose e F4 de fibrose, claro que também tem que tratar. Qual é a diferença que nós temos? Por que a gente precisa saber o grau de fibrose? Porque quem é F3 e F4, mesmo sendo curado, precisa ficar sendo acompanhado, mesmo depois de cura, porque ele pode evoluir com carcinoma hepatocelular. E se ele já é cirrose descompensado, transplanta e depois faz o tratamento da hepatite crônica pelo vírus C. Olha como é que era o tratamento anteriormente. 6% só de cura, né? Hoje nós temos 90% a 95% de cura da hepatite C. Então, houve um avanço, enquanto que a hepatite C cronifica em 80 a 90%, 80 a 85% dos casos, nós temos cura em 90% dos casos. Enquanto que a hepatite B, em adulto, cronifica em 5 a 10% dos casos, nós não temos cura do paciente com hepatite crônica pelo vírus B, apenas 3% vão curar, né? Mudou. Então, a gente tem na hepatite C, já todas essas coisas já temos drogas extremamente eficazes, boa tolerância, contra todos os genéticos, curta duração, né? Baixa resistência, né? E aí nós vamos ver aqui, ó. Nós temos os inibidores de protease, que todos eles terminam em Previ. Os de primeira geração não existem mais, não se usa mais, que era o Boceprevi, o Telaprevi. Esses outros aqui a gente usou muito pouco tempo, se usou mal o Cimeprevi, agora o que a gente usa é o Clencaprevi, ó, Previ, são os inibidores de proteases. E temos os Asvi, que é o Daclatasvi, que praticamente não se usa mais, a gente vai usar o Ledipasvi, o Velpastavi, o Piprentasvi, nomes aí, feio danado. E a Vedete continua sendo o Sofosbuvir, tá certo? Ó, termina em Bovi, termina em Asvi, Asvi. E os inibidores de protease de primeira geração terminam em Previ.
Hepatite C, antes de tratar, o que é que eu tenho que saber? Qual é o genótipo? Aí, para me saber o genótipo, eu tenho que ter aquela história de fazer a genotipagem. Se é virgem de tratamento, se nunca tratou, ou então se já tratou, qual foi a droga de ação direta que ele usou, se ele apresenta cirrose, não. Se a cirrose é compensada ou é descompensada. E o clearance de creatinina. E o mais importante é que você, toda vida que for começar um esquema terapêutico, você tem que ver as interações medicamentosas daquela medicação. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhe, eu vou deixar essa parte, vocês vão... Esse aqui é o que tem mais atual, né? Quem nunca tratou, o tratamento é de 8 a 12 semanas só. Uma droga que é o ledipazil, sofosbuvir, uma droga vem junto, os dois comprimidos num comprimido só. Quem é CHAID B ou C, a gente faz durante 12 a 24 semanas, né? O ledipazil, sofosbuvir. E o genótipo 2, 3, 4, 5 ou 6, usa-se o velpastatavir, sofosbuvir. Tá certo? Eu não vou entrar em detalhes. Agora, quem tem um clearance de creatinina abaixo de 30, o único esquema terapêutico proposto é o Clencaprevir, e o Piprentazvir. Os Previr não podem ser utilizados no paciente CHAID-C, né? Então, não tem tratamento ainda para esse grupo aqui, só se for CHAID-A, o CHAID-B e C, eles não têm tratamento com clearance menor do que 30. E aqui, aqueles pacientes que foram previamente tratados, eu tenho que saber qual foi a droga que ele usou, e qual é o esquema que eu vou utilizar. Aqui o esquema já é um pouquinho mais prolongado, 12 a 24 semanas, né? Também vai ficar, porque isso aí vai mudar, não é o objetivo da nossa aula, não é o tratamento, mas vai ficar para vocês, né? E naqueles pacientes que já foram previamente tratados, que têm um clearance muito baixo, esses são pacientes mais graves, né? Ó, não, o CHAID-B e C não tem tratamento para esse grupo, né? Aqui você vai fazer o transplante duplo, rim e fígado, e depois trata, ok? E criança ainda é um problema no Brasil, né? Porque crianças abaixo de 12 anos de idade ainda usam um esquema antigo, né? Que é o esquema com interferon peglático, injetável e ribavirina. Só criança acima de 12 anos é que faz o esquema igual ao adulto. E uma vez o paciente hepatite crônica, vírus B, vírus C ou vírus D, eu tenho que fazer um screening a cada 6 meses de carcinoma hepatocelular. Aqui um nódulo hipoecóico, né, no ultrassom. Quando eu tenho um nódulo hipoecóico no ultrassom, eu tenho que fazer uma imagem de ressonância ou de tomografia com contraste. Que é esse caso, é um cirrótico com um nódulo que capta muito na fase arterial e limpa na fase venosa. Isso é carcinoma hepatocelular. Então, só para nós terminarmos, o HIV também está mais frequente, tem um risco maior de hepatite B e hepatite C em HIV, a co-infecção. Na hepatite E, vamos rapidamente, não tem um fator epidemiológico muito grande no nosso meio, mas paciente transplantado de órgão sólido, doença hematológica, HIV, pode evoluir de uma forma crônica, e se você não tem um diagnóstico muito bem estabelecido, e você afastou os outros vírus, e você ainda acha que é isso, você deve pesquisar hepatite E. E existe uma forma mais severa em gestante, quando infectada pelo vírus E. Os genótipos são variáveis, também vai ficar. Um dado interessante é que a hepatite E pode cronificar, a gente não pode mais dizer que as vogais não cronificam, né? Pacientes imunossuprimidos, transplantados de órgão, devem evitar comer carne de porco nas regiões, principalmente regiões onde tem alta prevalência de vírus E, carne de caça, carne de mexilhão, por causa do risco de infecção, né? E o que cronifica é o genótipo, o único que cronifica é o genótipo tipo 3. Nem tudo é hepatite viral, esse é um paciente com hemorragia bilateral e era dengue. Esse era um paciente que estava fazendo uso de um tratamento antituberculostático, antes de começar o tratamento transaminases normais, né? 3 meses depois, olha o que aconteceu com as transaminases. Então, aqui é DILI, droga induzindo livre injúria, que a gente tem, é diferente, não é uma hepatite aguda, viral, é hepatite medicamentosa, né? Esse é um paciente que teve um quadro de dor abdominal de forte intensidade, tem uma coledocolitíase,
tem uma gama-GT muito elevada, tem transaminase que pode elevar também, e, na verdade, isso não era uma hepatite aguda, não era uma hepatite viral, era uma hepatite que a gente hepatite biliar. Então, paciente com MUF positivo, coledocolitíase, com gama-GT muito elevada, fosfatase alcalina elevada, transaminase pode subir, às vezes, até 600, pensar em hepatite biliar. Doença de Wilson, né, que entra no diagnóstico diferencial das hepatites agudas ou subagudas, tem história familiar, celuloplasmina baixa, neurocase flash. Isso é uma família que a gente acompanha com doença de Wilson, caráter familiar. A hepatite autoimune também pode simular muito uma hepatite aguda viral, mas vai chamar atenção as globulinas muito elevadas em pessoas jovens com acne, né? E para terminar, eu acho que a informação mais importante é que vocês aprendam a trabalhar em equipe, aprendam a respeitar e a valorizar cada profissional da área de saúde. E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre hepatites virais. Eu espero que tenha conseguido passar. Eu sei que foi muito corrido, 1h30, mas vai ficar e está autorizado a disponibilizar a aula para os meninos. Depois eu quero que, inclusive, passe para o meu e-mail também. Muito obrigado. Professor, antes de encerrarmos, nós temos apenas uma dúvida, tudo bem? Pois não. A pergunta foi: o que leva o paciente a desenvolver uma cirrose ou câncer de fígado? E qual deles é o mais comum? Toda vida que eu tenho uma doença crônica no fígado, seja qual agente for, como nós falamos lá, hepatite B, né, que cronifica, hepatite C que cronifica, eu tenho um processo crônico de inflamação e necrose, e numa dessas inflamação e necrose, eu posso ter uma mudança, né, genética do genoma desse paciente, e ele começa a formar um carcinoma hepatocelular. E isso ocorre 2 a 4% ao ano. O risco de desenvolver carcinoma hepatocelular no paciente que tem hepatite crônica pelo vírus B ou pelo vírus C é de 2 a 4% ao ano. E naquele paciente que tem hepatite B e hepatite D da região amazônica, eles têm um risco muito maior de carcinoma hepatocelular em fase muito mais precoce. Mas lembrar também que o paciente que tem cirrose por álcool, cirrose por doença de Wilson, cirrose por hemocromatose, cirrose por colangite biliar primária, cirrose por colangite esclerosante primária, eles também têm um risco de desenvolver carcinoma hepatocelular e precisam ser acompanhados. Tudo bem. Então, era só isso de dúvida. Em nome da Liga, eu gostaria de agradecer a sua participação no curso e agradecer também pela excelente aula. Depois você passa para o meu e-mail, que eu mandei para o... A aula gravada? A aula gravada também? Tá ok, eu tenho o seu e-mail. Tudo bem. Muito obrigado, viu? Estou à disposição aí para os próximos. Okay. Parabéns por vocês manterem vivo a Liga, né? Que eu acho que isso é muito importante. É uma disseminação, é uma divulgação do dado das patologias infecciosas e tratamentos que está em moda e que muda muito, mas a parte de epidemiologia eu acho que é o mais importante. Por isso que eu não teci tanto comentário a respeito do esquema terapêutico em si. Embora esteja aí na aula, vocês podem perfeitamente, essa grade que tem de hepatite C, de hepatite B, tá presente aí, você pode ser explorada. Muito obrigado. Exatamente. Obrigado, professor. Então, uma boa noite. Boa noite. Pessoal, então é isso, e nos vemos na aula de amanhã. Então, uma boa noite.